Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o psicólogo Alsupini, estou aqui como toda semana para falar um pouquinho sobre assuntos ligados à psicologia. E nessa semana o nosso assunto é transtorno bipolar ou bipolaridade, que é um transtorno mental bastante grave. A bipolaridade é bastante conhecida, só que normalmente de forma muito simplista. Dizemos que a pessoa varia de humor entre tristeza e alegria de forma muito rápida e constante. Mas é um transtorno grave, como eu disse anteriormente. E a principal indicação, é claro, são os medicamentos. Além do acompanhamento do psiquiatra, que vai mandar a pessoa tomar esses remédios, que vai descrever quais os remédios devem ser tomados, e o tratamento psicológico, que é fundamental nesse caso. O correto, no caso do transtorno, é dizer que o sujeito vai do estado de mania ao estado depressivo, e mania significa um humor exaltado, exultante, onde o indivíduo vai se sentir bem de uma forma fora do comum, sem que haja nada compatível com aquele momento atual que ele está passando. Mas nem sempre essa variação é comum. Né? Não há um tempo correto para a pessoa ficar muito alegre ou muito triste. Não há um período certo para que exista a mudança de humor. O sujeito pode estar em um estado depressivo profundo e de repente ele passar por um estado de mania. Né? Como também pode durar muito tempo a depressão, pode passar um estado depressivo com 5 ou 6 dias e do nada, repentinamente, ele passar para o estado de mania e vice-versa. Né? A pessoa pode estar bem, pode estar exultante, feliz, as pessoas ao redor podem até não entender, falar, poxa, o que será que está acontecendo para aquela pessoa estar tão bem? E de repente, do nada, a tristeza bate, a depressão aparece e ela entra nesse estado depressivo. E também, nem sempre há uma necessidade de variação de humor entre a depressão e a mania. A pessoa ela pode estar normal, entre aspas, né, o que nós podemos chamar de normal, e de repente entrar num estado depressivo grave, sem nenhum tipo de explicação, voltar para o que a gente chama de normal, não precisa necessariamente ir para a mania, para a alegria desenfreada, voltar para o estado depressivo antes de passar pela mania e vice-versa. Ou seja, não há um período correto e não há uma ordem correta para que a mudança de humor aconteça. Também é muito importante a gente falar que não tem como fazer um diagnóstico de bipolaridade por simples atitudes. É muito comum a gente ver por aí pessoas que brincam e que falam, nossa, fulano é bipolar, ciclano é bipolar, você está bipolar hoje, enfim, isso tudo são brincadeiras ou colocações normais do dia a dia que não vão ter nenhum fundo científico ou efetivamente da doença. Porque todo mundo tem oscilação diária de humor. A gente pode pegar aqui um exemplo de brincadeira muito comum, falando de futebol. Tem um clássico e naquela manhã a pessoa acorda feliz, empolgada, animada no que poderia ser estado de mania, esperando o jogo, e depois do jogo, com um resultado negativo, uma atuação frustrante do time, vem o estado depressivo de tristeza. Isso acontece frequentemente, inclusive comigo e com muitos dos amigos que me acompanham por aqui. A gente sabe bem como é passar da tristeza para a alegria e da alegria para a tristeza, mais comum, rapidamente. Mas a gente pode pensar em outros exemplos. Um casal que decide se encontrar pela primeira vez. Então fica aquela expectativa, aquele frio na barriga para aquele primeiro encontro, aquela alegria por poder dar certo e no final do encontro a frustração, a tristeza porque aquilo que se esperava não aconteceu. Isso não é bipolaridade, isso é um acontecimento externo normal que pode acontecer com qualquer um. Então, o que diferencia esses casos são os motivos para mudar de humor. Enquanto para as pessoas saudáveis, que não têm bipolaridade, existe sempre um motivo, uma coisa externa que vai fazer com que se desencadeie a alegria ou a tristeza, para as pessoas doentes, esse motivo não acontece. Não tem nada exterior que possa justificar o fato dessa mudança de humor. E também a intensidade, né? A gente, mesmo com a brincadeira que a gente acabou de fazer aqui sobre futebol, sobre encontros, a nossa tristeza e a nossa alegria, ela pode ser grande, mas também não é aquela coisa de outro mundo. Enquanto para o transtornado vai de uma tristeza profunda
até uma felicidade abundante, muito mais intenso do que o normal, o que explica a doença. Apesar de não haver uma idade padronizada, nós sabemos que normalmente, através de pesquisas, a bipolaridade ela começa a aparecer no final da adolescência e início da fase adulta e vai se acentuando com o passar do tempo, se não há medicação, se não há tratamento. O acompanhamento psiquiátrico é importante por causa disso. O médico vai acompanhar e vai dosar a medicação à medida que vai havendo as mudanças de comportamento, para mais ou para menos. Portanto, o acompanhamento psiquiátrico e psicológico é fundamental e recorrente. Não dá para você começar a tomar um remédio e achar que vai tomar aquele remédio para a vida toda na mesma dosagem. Há necessidade de acompanhamento para verificar se o efeito ainda é positivo ou se precisa mudar alguma coisa na medicação. Os primeiros sintomas, para você distinguir se uma pessoa pode estar entrando na bipolaridade, normalmente, além da mudança de humor repentina, são a psicopatia, também ilusões e também a gente pode pensar em alucinações. Só que esses 3 pontinhos a gente não vai ter como falar hoje porque o nosso tempo de vídeo é sempre curtinho para que vocês assistam do começo ao fim. Então, posteriormente, eu posso falar um pouquinho desses temas separados lá na frente. Mas o que eu gostaria de falar aqui, o mais importante, é que essa bipolaridade, assim como depressão, para muita gente é visto como frescura, é visto como preguiça, é visto como qualquer coisa negativa que não seja uma doença mesmo. Então, a pessoa tem que entender que o transtornado, que a pessoa que tem transtorno bipolar, tem muita dificuldade de lidar com a realidade, de lidar com o dia a dia. O respeito, a integração social e a aceitação das pessoas com esse transtorno faz com que tudo fique mais fácil e o ajude junto com as medicações a melhorar. Tá bom? Obrigado, pessoal, por estar aqui comigo mais uma semana. Como sempre, querendo falar sobre algum assunto específico, é só deixar aqui embaixo ou me mandar mensagem. Conto com vocês na semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.